Em um canto isolado do planeta, onde o tempo parece ter parado, vive uma criatura que guarda segredos de uma era perdida. Um ser que caminhou lado a lado com os dinossauros e sobreviveu quando todos os outros desapareceram. Você sabia que existe um réptil que vive na Terra desde o tempo dos dinossauros e que quase não mudou em mais de 200 milhões de anos? Hoje, vamos conhecer a incrível história da Tuatara, o guardião do passado e o último sobrevivente de um mundo perdido. Neste vídeo, você vai descobrir por que a Tuatara é tão diferente dos outros répteis, como ela sobreviveu por tanto tempo e quais segredos escondem seus olhos misteriosos. Vamos explorar sua origem, comportamento, reprodução, longevidade e o papel fundamental que ela desempenha na natureza da Nova Zelândia. Antes de mergulharmos nessa viagem no tempo, já deixa o seu like para apoiar a natureza aqui no canal. Se inscreva e ative o sininho para não perder os próximos vídeos sobre os animais mais incríveis do planeta. E comenta aí, você já tinha ouvido falar na Tuatara? Mas afinal, o que exatamente é a Tuatara? Um lagarto, um dinossauro? Ou algo completamente diferente? À primeira vista, a Tuatara pode parecer apenas um lagarto diferente. Mas a verdade é que ela pertence a um grupo totalmente separado de todos os répteis modernos. Estamos diante de um sobrevivente de uma linhagem ancestral, um fóssil vivo que carrega em seu corpo a história da evolução dos répteis. Cientificamente, a Tuatara é classificada assim: reino, Animalia.filo, Chordata.classe, Reptilia.ordem, Rhinchocephalia.família, Cenonodontidae.gênero e espécie, Cenodon punctatus. O nome Rhinchocefalia vem do grego e significa um cabeça com bico, uma referência à forma peculiar do crânio da Tuatara. Durante o período Mesozoico, essa ordem possuía diversas espécies espalhadas por todo o mundo. Mas, com o passar dos milhões de anos, todas elas desapareceram. Exceto uma. Embora parecida com um lagarto, a Tuatara tem várias características únicas. Seu crânio possui uma estrutura óssea mais primitiva, com duas aberturas temporais, algo que os lagartos modernos já perderam. Ela também não tem um ouvido externo visível, e seu metabolismo é muito mais lento. Enquanto a maioria dos répteis prefere o calor, a Tuatara é ativa em temperaturas próximas a 5 graus Celsius. Por reunir tantas características antigas, a Tuatara é considerada uma verdadeira janela para o passado. Estudar sua anatomia, seu DNA e seu comportamento ajuda os cientistas a entender como os répteis evoluíram, e como espécies antigas se adaptaram ou desapareceram com o tempo. Ela é, literalmente, um elo vivo entre o passado e o presente da vida na Terra. Mas de onde veio essa incrível sobrevivente? Quando ela surgiu e como conseguiu resistir por tanto tempo? Vamos viajar no tempo para descobrir a origem e a evolução da Tuatara. Para entender a Tuatara, precisamos voltar muito. Mas muito no tempo. Antes dos humanos, antes dos mamíferos, e até mesmo antes dos dinossauros dominarem o planeta. Há cerca de 240 milhões de anos, durante o período Triássico, um pequeno grupo de répteis começou a surgir. Eles seriam os primeiros representantes de uma linhagem chamada Rhinchocephalia. Entre eles, estava o ancestral da Tuatara. O Triássico foi uma era de experimentos da natureza. Enquanto os primeiros dinossauros ainda estavam surgindo, os répteis do grupo Rhinchocephalia já se espalhavam por diversos ambientes. Eles eram caçadores pequenos, com corpos ágeis, dentes fundidos ao crânio e cérebros simples, mas eficientes. Esses animais prosperaram por milhões de anos, dominando nichos ecológicos em um planeta em constante transformação. Mas a Terra é implacável. Várias extinções em massa varreram a vida do planeta, eliminando quase todos os grupos de répteis antigos. Quase todos. De alguma forma, a linhagem da Tuatara resistiu. Ela sobreviveu ao desaparecimento dos dinossauros, às mudanças climáticas extremas e à separação dos continentes. Enquanto incontáveis espécies desapareceram, a Tuatara permaneceu, silenciosa, paciente, adaptando-se lentamente, observando a Terra mudar ao seu redor. O mais impressionante é que, em mais de 200 milhões de anos, a Tuatara praticamente não mudou. Seu esqueleto, seus dentes e até a forma do cérebro são quase idênticos aos fósseis de seus ancestrais. Ela é um verdadeiro relíquia genética, preservada pela natureza como um livro aberto sobre o passado da vida. Com o passar dos milênios, o mundo mudou. O supercontinente Pangeia se fragmentou, e os oceanos começaram a separar as terras.
A linhagem da tuatara acabou isolada nas ilhas que hoje conhecemos como Nova Zelândia. Esse isolamento foi a chave para sua sobrevivência. Enquanto outros répteis evoluíam e desapareciam, ela se manteve fiel à sua antiga forma. Hoje, a tuatara é estudada com enorme interesse por paleontólogos e geneticistas. Seu DNA revela combinações únicas que ajudam a compreender a evolução dos répteis, das aves e até dos mamíferos. Cada detalhe de seu corpo é uma pista, uma conexão viva com criaturas que existiram muito antes da humanidade. A tuatara é mais do que um animal. É um testemunho vivo da história da Terra, um ser que sobreviveu ao impossível, mantendo-se quase inalterado enquanto o mundo à sua volta se transformava. Um verdadeiro guardião do passado, que ainda caminha entre nós. Mas onde exatamente essa relíquia viva habita hoje? Como é o ambiente que protegeu a tuatara por tanto tempo? Vamos conhecer agora seu lar, as misteriosas ilhas da Nova Zelândia. Em um arquipélago isolado no sul do Pacífico, onde a neblina cobre as montanhas e o tempo parece andar mais devagar, vive um dos animais mais antigos do planeta. É aqui, na Nova Zelândia, que a tuatara encontrou refúgio, um abrigo seguro contra as mudanças do mundo. Hoje, as tuataras habitam pequenas ilhas costeiras e reservas naturais próximas ao território principal da Nova Zelândia. Entre elas estão as Ilhas Stevens, Brothers e Cuvier, lugares remotos, protegidos e quase intocados pelo ser humano. Esses locais se tornaram verdadeiros santuários, onde a vida selvagem floresce em equilíbrio. Diferente da maioria dos répteis, que preferem o calor tropical, a tuatara próspera em climas frios e úmidos. Durante o dia, costuma se esconder em tocas para evitar o sol, e à noite sai em busca de alimento. Sua temperatura corporal é uma das mais baixas entre os répteis, ela pode permanecer ativa mesmo em apenas 5 graus Celsius. Esse metabolismo lento é uma das chaves da sua sobrevivência. A tuatara é uma moradora das sombras. Vive em tocas subterrâneas que ela mesma cava ou compartilha com aves marinhas, como o petrel. Essas parcerias inusitadas beneficiam ambos. Enquanto as aves usam as tocas para proteger seus ovos, a tuatara se alimenta de insetos e restos deixados por elas. Durante o dia, ela permanece escondida. À noite, assume o controle de seu território, patrulhando em silêncio e precisão. Nas ilhas da Nova Zelândia, tudo está conectado. A tuatara faz parte de um ecossistema equilibrado, onde cada espécie tem seu papel. Ela controla populações de insetos e pequenos invertebrados, e ao mesmo tempo serve de alimento para aves maiores quando jovem. Esse delicado equilíbrio só é possível graças à ausência de predadores introduzidos, uma condição rara e preciosa. Por séculos, a tuatara viveu livre de grandes ameaças. Mas, com a chegada dos humanos e de animais como ratos e gatos, sua população entrou em colapso. Esses predadores invadiram seus ninhos e devoraram ovos e filhotes, reduzindo drasticamente sua presença no território principal da Nova Zelândia. Foi então que as ilhas menores, isoladas e protegidas, tornaram-se seu último refúgio, lugares onde o passado ainda respira. Cada ilha que abriga a tuatara é um pequeno universo de vida, moldado por milhares de anos de isolamento. Manter esse equilíbrio é vital não só para a espécie, mas para todo o ecossistema. A perda de uma ilha, ou de seu ambiente natural, seria como apagar um capítulo inteiro da história da Terra. Mas o que torna a tuatara tão especial não é apenas o lugar onde vive, é a forma como ela vive. Seus dentes, seu metabolismo e até um olho misterioso no topo da cabeça guardam segredos de milhões de anos. A tuatara é muito mais do que um simples réptil. Seu corpo guarda segredos de uma linhagem que atravessou milhões de anos, quase sem mudar. Cada escama, cada movimento, é um elo direto com o passado da Terra. A tuatara pode alcançar cerca de 60 centímetros de comprimento e pesar até 1,3 kg. Seu corpo é robusto, coberto por escamas duras e irregulares que lembram pequenas armaduras naturais. Na crista dorsal, fileiras de espinhos acentuam sua aparência pré-histórica, mais parecida com a de um pequeno dinossauro do que de um lagarto comum. Apesar de parecer um animal lento, o corpo da tuatara é uma máquina de sobrevivência adaptada à escassez. Seu metabolismo é extremamente baixo, o que permite suportar longos períodos sem alimento. O coração dela pode bater apenas 2 vezes por minuto em repouso, e o corpo funciona perfeitamente em temperaturas em que outros répteis paralisariam. Um dos traços mais curiosos da tuatara está na boca. Seus dentes não são separados, mas formados por extensões do próprio osso da mandíbula, um tipo de serra natural.
Essas lâminas afiadas se encaixam perfeitamente, permitindo cortar presas com precisão. E quando esses dentes se desgastam, ela simplesmente continua mastigando, usando as bordas ósseas que restam. No topo da cabeça da tuatara, um segredo antigo desperta a curiosidade dos cientistas: o olho parietal, conhecido como terceiro olho. Ele não enxerga como os olhos comuns, mas percebe luz e sombra, ajudando a regular o ciclo biológico e a temperatura do corpo. Com o tempo, esse olho se cobre de escamas, tornando-se invisível, um vestígio vivo da evolução. O esqueleto da tuatara conserva características que já desapareceram em todos os outros répteis modernos. Suas vértebras, por exemplo, lembram as de peixes primitivos e dinossauros antigos. É como se o tempo tivesse parado, congelando nela a anatomia de uma era perdida. Enquanto outros répteis dependem do calor do sol para sobreviver, a tuatara respira lentamente sob o frio. Ela pode permanecer minutos sem respirar, uma adaptação que economiza energia e protege contra o estresse térmico. Seu sangue flui devagar, sua vida corre em ritmo próprio, o ritmo do tempo geológico. Mas o aspecto mais surpreendente da biologia da tuatara ainda está por vir. Ela é um dos répteis mais lentos do mundo para crescer. E um dos que mais vivem. Alguns indivíduos já ultrapassaram os 100 anos de idade, mantendo-se férteis por quase toda a vida. Imagine um olho que não vê imagens, mas sente a luz do sol. Um olho que não observa o mundo externo, mas o mundo interno do corpo. Na cabeça da tuatara, um dos últimos segredos da evolução ainda está vivo: o terceiro olho, também chamado de olho parietal. O olho parietal fica no topo da cabeça, entre os olhos normais da tuatara. Em filhotes, ele é visível como um pequeno ponto claro, coberto apenas por uma fina camada de pele translúcida. Com o passar do tempo, o olho se cobre por escamas pigmentadas, tornando-se quase invisível a olho nu. O terceiro olho não forma imagens. Em vez disso, ele detecta intensidade de luz e sombra, funcionando como um sensor natural de luminosidade. Ele ajuda a regular o relógio biológico da tuatara, controlando o sono, a reprodução e o metabolismo de acordo com o ciclo do dia e da noite. Graças a esse olho, ela sabe quando é hora de caçar, se esconder ou se preparar para o inverno. Em um ambiente de clima temperado, onde a temperatura pode cair drasticamente, o olho parietal atua como um termômetro natural. Ele envia sinais ao cérebro quando há mudanças bruscas de luz e calor, ajudando o corpo a se ajustar ao frio ou ao calor do ambiente. Essa habilidade é vital para um animal que depende da energia externa para sobreviver. O olho parietal é uma janela para o passado evolutivo. No tempo dos répteis primitivos, milhões de anos atrás, muitos possuíam esse olho funcional. Com a evolução das espécies, ele desapareceu em quase todos, restando apenas em poucos sobreviventes, como a tuatara. Ela conserva o que outros perderam, um elo direto com os primeiros vertebrados terrestres. O olho parietal está intimamente ligado à glândula pineal, responsável pela produção da melatonina, o hormônio do sono. Quando há menos luz, esse sistema reduz o metabolismo, preparando o corpo para o descanso ou períodos frios. É um mecanismo antigo, mas incrivelmente eficiente, um tipo de software biológico que sobreviveu por milhões de anos. Vestígios desse terceiro olho também existem em outras espécies, como alguns lagartos e peixes, mas nenhum conserva de forma tão funcional quanto a tuatara. Nos mamíferos e aves, ele desapareceu completamente durante a evolução, restando apenas como estruturas internas ligadas ao controle hormonal. Ao longo da história, o terceiro olho foi símbolo de sabedoria e consciência. Na tuatara, ele representa algo ainda mais profundo, a memória viva da evolução. Um lembrete de que a natureza guarda seus mistérios nos lugares mais inesperados, até mesmo sob uma escama. Quando o sol se põe sobre as ilhas da Nova Zelândia e o frio começa a dominar a noite, a tuatara desperta. Enquanto a maioria dos répteis busca abrigo do frio, ela faz o oposto, sai para caçar. À primeira vista, a tuatara parece um animal tranquilo, imóvel, quase preguiçoso. A tuatara é um animal noturno, de movimentos lentos, silenciosos e precisos, adaptada para viver na penumbra. É o momento em que o caçador do passado entra em ação. A tuatara é noturna. Durante o dia, permanece escondida em tocas subterrâneas, protegendo-se do calor e de predadores. Ao entardecer, ela sai lentamente, movendo-se com precisão e silêncio. Seu metabolismo lento permite longos períodos de inatividade, economizando energia e tornando cada movimento calculado.
Apesar de sua aparência calma, a tuatara é territorial. Cada tuatara possui um território próprio, geralmente próximo de sua toca. Machos defendem suas tocas com vigor, exibindo a crista dorsal e abrindo a boca em um gesto ameaçador, podendo se tornar agressiva se outro indivíduo invade sua área. Os confrontos raramente são fatais, mas podem incluir empurrões e mordidas, seguidos de longos períodos de observação ou um duelo de paciência. Machos e fêmeas só se aproximam durante a época de reprodução, fora isso, vivem isolados. As tocas da tuatara são mais do que simples abrigos. Elas funcionam como centros de atividade, locais de descanso, reprodução e até caça. Em muitas ilhas, a tuatara divide sua toca com aves marinhas, como o petrel. Enquanto as aves estão fora durante o dia, ela ocupa o espaço. É uma relação de convivência em comum, onde ambas as espécies se beneficiam do abrigo, sem grandes conflitos. A alimentação da tuatara reflete sua natureza ancestral, sua dieta é tão versátil quanto sua história. Ela é carnívora e oportunista, se alimenta principalmente de insetos, larvas, minhocas, aranhas, caracóis, ovos e pequenos invertebrados. Mas, quando surge a oportunidade, também caça lagartos menores, filhotes de aves marinhas, sapos e até seus próprios filhotes, um exemplo raro de canibalismo ocasional. Com seus dentes ósseos, corta as presas com precisão, um predador paciente e eficaz. A tuatara é um predador de emboscada. Ela permanece imóvel, misturada ao ambiente, esperando que a presa se aproxime. Quando o alvo está ao alcance, o ataque é rápido e certeiro, um único movimento da mandíbula óssea é suficiente para capturar e partir a presa. Por viver em ecossistemas isolados, a tuatara aprendeu a ser oportunista. Ela ajusta sua alimentação conforme a disponibilidade de presas e pode passar semanas sem comer, dependendo da temperatura e do clima. Essa flexibilidade é uma das razões pelas quais sobreviveu por milhões de anos. A tuatara é um exemplo extremo de adaptação ao frio. Diferente da maioria dos répteis, a tuatara se sente confortável em temperaturas baixas. Durante o dia, permanece abrigada em tocas frescas, evitando o calor excessivo. Essa estratégia de alternar entre sombra e luar mantém seu corpo estável e reduz a perda de energia. Ela pode continuar ativa mesmo quando o frio paralisa outros animais de sangue frio. Durante o inverno, entra em estado de dormência parcial, permanecendo abrigada por semanas, economizando energia até que o calor retorne. Apesar da aparência calma, a tuatara pode ser surpreendentemente agressiva. Mesmo sendo um predador, ela também tem inimigos naturais. Aves grandes, mamíferos introduzidos e até ratos podem atacar filhotes. Para se proteger, ela confia no imobilismo, camuflagem e na capacidade de se esconder rapidamente em tocas estreitas. Quando ameaçada, ela abre a boca e sibila alto, exibindo os dentes e levantando a crista dorsal. Se acuada, não hesita em morder com força surpreendente. Em confrontos territoriais, as mordidas são rápidas e fortes, capazes de causar ferimentos sérios. A tuatara vive em um ritmo próprio, o ritmo da lentidão. Ela pode passar dias sem se mover muito, economizando energia. Seu metabolismo reduzido faz com que digere os alimentos lentamente, uma refeição pode levar vários dias para ser totalmente processada. Enquanto outros animais vivem na pressa da sobrevivência, a tuatara vive no tempo da paciência. Observar o comportamento da tuatara é como assistir a um capítulo esquecido da evolução. Cada movimento, cada piscada, carrega milhões de anos de história biológica. Ela não apenas sobreviveu ao tempo, ela o desafiou. A tuatara pode parecer um animal simples, mas por trás de sua calma existe uma máquina evolutiva perfeita. Ela caçou nas sombras dos dinossauros, e ainda hoje caça nas noites frias da Nova Zelândia. Silenciosa. Precisa. Eterna. Durante a maior parte do ano, machos e fêmeas vivem isolados, cada um em seu território. Mas quando a temperatura e a umidade do ar atingem um ponto ideal, algo raro acontece, o ritual de acasalamento da tuatara. Sem pressa e sem violência, o macho se aproxima lentamente, exibindo a crista dorsal e balançando a cabeça num gesto que lembra uma dança antiga. O cortejo pode durar horas. Durante esse tempo, o macho circula a fêmea, ergue o corpo e mantém o olhar fixo. Se ela aceita, abaixa a cabeça e o acasalamento ocorre sem contato cloacal direto, algo incomum entre répteis. O macho transfere o esperma apenas com o contato das cloacas, em um processo delicado e preciso.
Após o acasalamento, a fêmea leva cerca de 9 meses para colocar os ovos, um tempo extraordinariamente longo. Ela cava um ninho raso na terra e deposita de 6 a 10 ovos brancos e moles, que cobre cuidadosamente. Mas o mais impressionante vem a seguir: o período de incubação pode durar até 15 meses, o mais longo de todos os répteis. O destino dos filhotes é decidido pela temperatura do ninho. Em temperaturas mais frias, nascem fêmeas, e em climas mais quentes, machos. Com o aquecimento global, essa proporção está mudando e pode ameaçar o equilíbrio das populações. Depois de mais de um ano sob a terra, os pequenos sobreviventes finalmente rompem a casca. Com apenas alguns centímetros de comprimento, as jovens tuataras emergem à superfície, vulneráveis e cheias de energia. Nos primeiros anos, elas vivem escondidas durante o dia e saem à noite para evitar predadores, inclusive os adultos da própria espécie. A tuatara cresce devagar, muito devagar. Pode levar 15 a 20 anos para atingir a maturidade sexual. Enquanto outros répteis se desenvolvem rapidamente, ela parece viver em um tempo diferente, o tempo da calma e da longevidade. A tuatara é uma das criaturas mais longevas do planeta. Pode viver mais de 100 anos, mantendo-se ativa e fértil até idades avançadas. Alguns indivíduos monitorados chegaram a se reproduzir aos 80 anos de idade. Um verdadeiro recorde de paciência na natureza. Do nascimento ao envelhecimento, a vida da tuatara segue um ciclo quase imóvel, mas perfeitamente adaptado. Ela sobreviveu a extinções, mudanças climáticas e eras inteiras. Sua reprodução lenta é o preço da estabilidade, e também sua maior lição, a de que a natureza não tem pressa, mas nunca falha. A tuatara não se apressa. Desde o nascimento, seu crescimento é lento e gradual. Enquanto outros répteis atingem a maturidade sexual em poucos anos, a tuatara pode levar 15 a 20 anos para se tornar adulta. Cada centímetro conquistado é resultado de paciência e adaptação, um reflexo de sua biologia única. O crescimento lento está intimamente ligado ao metabolismo baixo da espécie. O corpo da tuatara desenvolve-se com cuidado, ossos, músculos e órgãos amadurecem lentamente, garantindo resistência e longevidade. Essa lentidão permite também que ela sobreviva em ambientes pobres em alimento, economizando energia em cada movimento. A maturidade sexual da tuatara é atingida apenas após 15 a 20 anos de vida, muito mais tarde que qualquer outro réptil moderno. Esse atraso é uma adaptação evolutiva, a espécie investe em sobrevivência e longevidade, em vez de reproduzir-se rapidamente. Cada indivíduo maduro carrega consigo décadas de experiência e resistência, tornando-se essencial para a estabilidade da população. A tuatara é uma das criaturas mais longevas do planeta. Alguns indivíduos podem viver mais de 100 anos, mantendo-se ativos e até reprodutivos durante grande parte de sua vida. Essa longevidade extraordinária é rara entre os répteis e faz da tuatara uma verdadeira relíquia viva da era mesozoica. O crescimento lento e a longevidade da tuatara estão ligados à sua sobrevivência. Cada fase da vida é calibrada pelo tempo. O corpo amadurece devagar, a reprodução ocorre apenas quando o animal está pronto, e a paciência é a chave para enfrentar predadores e mudanças climáticas. Ela vive no ritmo da natureza, não do relógio humano, uma lição viva de resistência e adaptação. Para os Maori, a tuatara não é apenas um réptil. Ela é um guardião ancestral, um elo vivo com o passado da Terra. Seu corpo primitivo e seu olhar profundo a conectam a histórias que atravessam gerações. Na mitologia, a tuatara é associada à sabedoria, longevidade e observação silenciosa da natureza. O terceiro olho da tuatara inspira interpretações espirituais. Para os Maori, ele simboliza a percepção além do físico, uma conexão com o mundo espiritual e o conhecimento ancestral. Ver uma tuatara é considerado um sinal de boa sorte, indicando equilíbrio e proteção da terra e dos seres vivos. As lendas Maori frequentemente descrevem a tuatara como mensageira entre os mundos, o natural e o sobrenatural. Contam histórias em que ela observa os acontecimentos e avisa os humanos sobre perigos, mudanças sazonais ou acontecimentos importantes na comunidade. Em algumas tradições, ela é vista como protetora dos ovos e filhotes de outras espécies, reforçando seu papel como guardiã da vida. A tuatara aparece em diversos artefatos e símbolos Maori, incluindo esculturas em madeira, tatuagens, moco, e padrões decorativos, kovaivai. Ela é retratada como protetora e sábia, muitas vezes associada a elementos da água e da terra, essenciais à vida nas ilhas. Cada representação carrega uma mensagem de respeito à natureza e à ancestralidade.
A tuatara não é apenas um animal antigo, ela é uma ponte entre gerações, história e espiritualidade. Para os Mori, estudar ou observar a tuatara é aprender a respeitar a natureza, compreender os ciclos da vida e honrar os ancestrais. Ela nos lembra que a sabedoria e a paciência são virtudes que resistem ao tempo. Hoje, a tuatara continua a ser um símbolo cultural vivo na Nova Zelândia. Ela inspira projetos de conservação, educação ambiental e orgulho cultural. Respeitar e proteger a tuatara significa honrar não apenas um animal antigo, mas toda uma herança cultural e espiritual. A tuatara sobreviveu há milhões de anos, mas enfrenta inimigos modernos que ameaçam sua sobrevivência. Os predadores naturais incluem aves grandes, como gaviões e falcões, que caçam os filhotes. Mas os maiores perigos são os predadores introduzidos pelo homem, como ratos, gatos e doninhas, que atacam ovos, filhotes e até adultos desprevenidos. Essa pressão predatória reduziu drasticamente sua população em muitas ilhas. O aquecimento global também impacta a tuatara. Como o sexo dos filhotes depende da temperatura do ninho, o aumento das temperaturas tende a produzir mais machos do que fêmeas. Se essa tendência continuar, poderá haver um desequilíbrio populacional, ameaçando a reprodução e a sobrevivência da espécie a longo prazo. Uma das estratégias mais eficazes de conservação é a proteção de ilhas livres de predadores. Muitas ilhas da Nova Zelândia foram limpas de gatos, ratos e doninhas, criando santuários naturais onde a tuatara pode viver e reproduzir-se com segurança. Além disso, áreas de vegetação nativa são mantidas e monitoradas, garantindo abrigo e alimento. Programas de conservação são fundamentais para a sobrevivência da tuatara. Pesquisadores monitoram populações, marcam indivíduos, protegem ninhos e até realizam reprodução assistida em cativeiro. Filhotes nascidos em cativeiro podem ser liberados em ilhas seguras, aumentando a diversidade genética e reforçando a população natural. Esses esforços combinam ciência, educação e tradição cultural, garantindo que a espécie continue viva e conectada à história Mori. A sobrevivência da tuatara depende também da conscientização humana. Projetos educativos, livros, documentários e vídeos como este ajudam a mostrar que a tuatara é mais que um animal pré-histórico, é um símbolo de resiliência e responsabilidade ambiental. Cada pessoa que conhece e respeita a tuatara contribui para que ela continue a caminhar silenciosa pelas ilhas da Nova Zelândia por muitas gerações. A tuatara nos ensina que a sobrevivência exige paciência, adaptação e cuidado. Mesmo uma espécie que atravessou eras enfrenta desafios modernos e depende de nós para continuar existindo. Proteger a tuatara é honrar a natureza, a ciência e a cultura que a cercam. A tuatara não é apenas um animal antigo, ela é um testemunho vivo da evolução, sobrevivente de eras que destruíram dinossauros e outras espécies. Cada olhar, cada movimento e cada ciclo de vida da tuatara nos conecta a um tempo perdido, lembrando-nos da resiliência e da paciência da natureza. Observar a tuatara nos ensina sobre ritmo, paciência e adaptação. Seu comportamento noturno, dieta especializada e crescimento lento mostram que a sobrevivência não é apenas velocidade, é estratégia e equilíbrio. Entender esses aspectos é fundamental para valorizar a espécie e proteger seu habitat. Para os Mori, a tuatara é um guardião ancestral, símbolo de sabedoria e paciência. Ela nos lembra que a natureza e a cultura estão profundamente entrelaçadas e que preservar uma espécie significa também honrar histórias e tradições. A tuatara enfrenta ameaças modernas, predadores introduzidos, mudanças climáticas e perda de habitat. Mas programas de conservação, proteção de ilhas e educação ambiental mostram que podemos fazer a diferença. Cada gesto conta. Proteger uma ilha, apoiar pesquisas, conhecer e divulgar a história da tuatara é construir um futuro para esta espécie única. A tuatara nos ensina que o tempo, a paciência e o respeito à natureza são essenciais para a vida no planeta. Ela é um lembrete de que cada espécie, por menor ou mais silenciosa que seja, tem um papel insubstituível no equilíbrio do mundo. Ao conhecer, admirar e proteger a tuatara, você se torna parte dessa história de resiliência, cultura e esperança. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.